tá? Vou pedir para vocês colocarem o nome completo de vocês e irem colocando o presente do lado. Então, nome completo, presente. Sempre que eu começar a gravar, vocês colocam o nome presente. Tá? Coloque o nome completo aí no chat. Precisa da matrícula, professor? Coloca onde? No chat. Escreve no chat o nome completo e bota presente. Eu não tô conseguindo achar o chat aqui, não. Aqui, ó. Ai, bate-papo, né? Isso, bate-papo. Tá, obrigada. Então vai colocando, tá, o nome completo de vocês e vai dando um presente do lado. Porque depois a conferência, diferente do Meeting, eu não consigo baixar a lista de presença. Então, eu preciso que vocês, sempre que entrarem, sinalizem aqui o nome de vocês completo, que vocês estão presentes. Tá bom? Beleza? Não. Tá muito limpo. Lembrando que só o nome de vocês mesmo vai ser considerado, tá? Geralmente não considero quando vocês colocam o nome de outra pessoa. Se tiver algum tipo de problema, só sinalizar, porque a gente tenta resolver. Bom, pessoal, hoje a aula é um pouquinho sobre leituras, né? Prática de leitura na enfermagem, no campo, muito para a construção da percepção social do que é enfermagem. E qual a percepção que vocês têm que adquirir da enfermagem. Então, a gente já falou um pouco disso na primeira aula, principalmente, falamos de opinião, falamos de um pouquinho da contextualização como a enfermagem é vista, mas hoje a gente vai aprofundar isso. Depois, na segunda metade da aula, eu já vou conduzir vocês para o primeiro trabalho. O primeiro trabalho, ele vai servir de base, tá, para o último trabalho, que é o trabalho do portfólio. Então, como é que funciona? Esse trabalho vai ser um trabalho em grupo. Imagino que vocês já devam ter grupos divididos. Cada grupo vai receber um tema, e aí vocês vão escrever sobre esse tema, vão me apresentar um trabalho escrito sobre esse tema, tá? E depois a gente vai, nas aulas respectivas a esses temas, a gente vai dividir. Vocês vão apresentar o trabalho de vocês, e depois eu vou fazer comentários, e a turma toda faz comentários. Tá bom? Além disso, pessoal, para a construção do trabalho, é importante seguir a metodologia que eu vou ensinar a partir de agora. Tá bom? Então, fiquem atentos. A ideia é construir, iniciar, na verdade, aqui, uma busca nas bases científicas, que é o que vai nortear vocês para qualquer trabalho científico. O TCC, artigo científico, uma produção de conteúdo independente, mas eu quero dar um caráter científico, então isso vai orientar vocês. Obviamente, como primeiro trabalho, isso vai ser muito incipiente, vai ser muito tranquilo, vou considerar muito mais o esforço, o trabalho de grupo, do que propriamente o formato, a metodologia, seja Vancouver ou ABNT. Mas é um formato que vocês vão ser introduzidos a partir de agora. Beleza? Antes de iniciar, alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre? Para sempre não, mas pelo menos até o final da aula. Professor, para que dia é esse trabalho? Esse trabalho vai ser até a primeira prova, tá? Que está prevista para o próximo mês. Eu não sei de cabeça a data aqui, mas eu vejo... Professor, boa noite. Boa noite. Assim, eu não vejo nada que o senhor colocou no AVA. Assim, nem aula gravada, nem material. Eu não vejo nada que o senhor colocou. Como é que vai ser isso? É porque eu não coloquei nada. Eu vou colocar hoje tudo, tá? Eu ainda estava fazendo alguns ajustes no meu AVA para esta turma. E hoje mesmo, quando acabar a aula de vocês já vão ter conteúdo lá. Aí aproveitando o gancho, Romualdo, o que vai ter lá? Vai ter um vídeo de boas-vindas, vai ter o cronograma de vocês, vai ter a ementa da disciplina, vão ter as primeiras aulas. Nessa aula vai ter orientação para o trabalho, com a data, tá? E além de estar lá no campo de Avas, eu vou criar um trabalho, vou criar no campo trabalho, com um grupo que vocês vão me passar a atividade. E, além disso, eu vou colocar um livro que nós faremos a leitura na íntegra, para
para o final do período. Então, é um livro que eu estou dando agora para vocês vão fazer a leitura para que no final do período, tá? Então, olha quanto tempo vocês têm, fevereiro praticamente, para a gente incluir ele no portfólio de vocês, tá bom? Acho que a próxima aula a gente vai falar do portfólio, mas eu já vou colocar todo esse conteúdo a partir de hoje mesmo, disponibilizar para vocês. Desculpe interromper mais uma vez o senhor, mas eu não tive a primeira aula. Não tive, não. Eu faltei a primeira aula do senhor. E eu não acompanhei. Tá, não tem problema. Como vai ser falta, essas coisas? Então, eu sempre lanço a presença por aqui pelo chat, tá? Mas eu também vejo o relatório de frequência do que vocês viram no AVA. Então, se você visualizar a aula que eu vou postar lá no AVA, eu vou saber se você viu 10%, 20%, 30% ou 100%. Então, quem conclui a aula inteira lá, dá 100%, eu também dou presença. Então, você pode escolher aí uma hora do seu dia que seja mais tranquilo, e aí você vê a aula, tá? E aí você vai receber a presença pelo primeiro dia 14. Beleza, professor. Boa noite. Mais alguém, gente? Bom. Esse trabalho vai ser dividido em grupo de quantas pessoas? Vocês já têm grupos definidos? Já. Esses grupos são 7 grupos, 5 grupos ou 4 grupos? Já sim, professor. Quantos grupos? Eu acho que são 5. Acho que são São 5. 6, professor. São 6 grupos, porém tem grupos com 10, 9 e um grupo que está com 8 pessoas. Tá, então vamos fazer o seguinte. Nossa, tem isso tudo, gente? Aqui só aparece 45 pessoas e deu isso tudo? Tem isso Vocês tudo e ainda não tem gente que não responde, professor. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, gente. Amanda, você, por gentileza, me passa pelo WhatsApp a conformação dos grupos, tá? Como vai ser, final. E aí, a partir desses grupos que vocês me passar, eu vou lançar no AVA, tá? E aí vocês vão fazer o trabalho nestes mesmos grupos, ok? Tá, professor, pode deixar. Beleza, então, dito isso, vamos lá. Ladies and gentlemen, enfermagem, tá? Enfermagem, vamos saturar o tema enfermagem, entender isso, e aí eu vou de uma perspectiva bem básica, tá? Até chegar onde eu quero, tá bom? Então, essa aula, pessoal, vai... Dá licença, professor. Oi. Sou professor de quê mesmo, por favor? SIC, disciplina de SIC 1, tá? Hã? SIC 1, S-I-C. Tá, obrigado. Tá bom? Então, a aula de hoje, pessoal, vai do nível 1 ao nível 10, tá? Mantenha-se os neurônios afiados, porque vocês precisarão deles até o final. Então, de uma perspectiva bem básica daquilo que vocês já trouxeram, tá? Alguém, por favor, uma pessoa só já é o suficiente, me traga a definição do que é enfermagem, a perspectiva de vocês, pura e simples, o que está na cabeça de vocês nesse momento. Cuidar. Cuidar, pode desenvolver. O que é enfermagem além do cuidar? É só o cuidar? Vai lá, pode ser uma frase ou 2 frases. Dar atenção ao paciente enquanto necessário, até enquanto não é necessário, né? Solucionar certos problemas do paciente, entender, compreender o paciente, entender também a doença, estar presente no cotidiano desse paciente, na doença desse paciente e, se possível, ajudar na cura. Beleza, essa então é a definição da Vitória. Muito bem, Vitória. Obrigado pela contribuição. E aí, a partir dessa definição, eu pergunto, de onde vem, outra pessoa pode responder, de onde vem essa construção, tá, do que é enfermagem para vocês? De onde vocês tiraram isso? Ah, foi do curso técnico? Ah, foi da minha vida? Ah, foi porque eu tenho um tio que é enfermeiro? De onde vocês tiraram isso? Eu tirei a mesma concepção da Vitória do tempo que eu passei morando no hospital. Então, do tempo que você tem de vivência, isso aí fez com que você criasse uma percepção do que é enfermagem,
e então levasse isso para você. Então é isso que você fala para as pessoas, do que você pensa que é enfermagem, é isso que você defende quando você conversa com alguém, e aí a gente vai tentar entender quais são as outras perspectivas. Então eu separei alguns vídeos, tá, diferentes, para a gente poder trazer isso. Vou começar com um vídeo bem animado, tá? Sobre uma percepção que as pessoas, os profissionais, se identificaram muito quando esse vídeo veio, tá? Não é científico, nem um pouco científico, mas ele dá a percepção das pessoas como elas muitas vezes se identificam, ok? Então, talvez alguns de vocês não entendam tudo que se fala no vídeo, porque não estão inseridos na profissão, mas é mais para a gente ter essa ideia, tá bom? Então... Opa. Ai, meu Deus. Baixa ali. Então, aqui, ó, pessoal. Estou compartilhando meu áudio, é esse vídeo aqui, tá? Enfermagem raiz ou Nutella. Então, eu vou colocar para vocês. Se tiverem algum problema no áudio, me sinaliza, tá bom? Quer dizer, então, que você é... Tá dando para ouvir legal? Sim, esse vídeo é maravilhoso. Sim. Tá sim, professor. Então, vamos ouvir. A gente não vai ouvir tudo, não. Qualquer coisa botou ele no nosso grupo. Então, vamos lá. enfermagem. Eu sou enfermagem. Se você vai trabalhar, não usa tênis, usa crocs e passa maquiagem pra ir pro serviço, tu é Nutella. Tá achando que é Grey's Anatomy? Porque o enfermagem raiz já desapegou de dormir faz tempo. Ele sabe cochilar em pé. Se virar vampiro é lucro. O Nutella toma chá, toma suquinho, não pode manchar os dentes. Enfermagem raiz trabalha trincado no café. Pode tá faltando tudo no hospital, só não deixa vazia a garrafa de café, senão vai dar problema. Ele vai catar moeda, vai fazer rifa, vai arrecadar R$2 de todo mundo pra comprar um pacote de pilão. Aí o Nutella vai falar da importância da máscara. É importante usar a máscara para proteger as pessoas que amamos. O Raiz já chega quebrando na ideia. Tu tá querendo morrer ou matar tua avó? O Nutella conversa com o paciente sobre medicamentos. O Raiz faz amizade, coloca apelido e ainda dá conselho amoroso. Meu chuchu, larga ele, minha filha. Esse homem não te merece. O Nutella encerra o plantão e vai descansar, porque o dia foi puxado. O Raiz já emenda o plantão na balada. Dança a noite toda. Ritmo insano de Las Vegas. E no dia seguinte tá novinho, pupila dilatada e trincado no café. Ui! É café, meu vagabundo. A criança caiu e quebrou o braço. Enfermagem Nutella atende. Meu Deus, o Miguel quebrou o bracinho. Nutella cheia de amor. A criança nem tava chorando. Começa a chorar depois dessa manha. Enfermagem raiz dá esporro na criança, na mãe e no médico. Isso mesmo, Miguel, bem feito. Olha a tua idade, vai ficar subindo em árvore pra quê? E você, né, mamãe? Também vamos tomar conta do filhinho, né? Ô, doutor Bruno, dá doce não? E se não parar de chorar, eu vou passar o metiolate que arde. A própria criança bota o braço no lugar. Enfermagem Nutella tem a mão macia. Tu nem sente a injeção. O Raiz é a mão de pedreiro. Ele aperta o teu braço e aplica a injeção no soco. O aperto que dá no teu braço dói mais que a própria agulha. Tu cura 2 vezes mais rápido porque... Beleza, pessoal. É um vídeo muito bem humorado, que fala diversos pontos ali do dia a dia dos profissionais de enfermagem, mas que se a gente for pensar de uma forma crítica, tá? E aí a gente tô puxando vocês para uma visão acadêmica, tá? Ele fala de alguns temas ali que são interessantes, tá? Então ele fala ali talvez de jornada de trabalho, de um profissional que ele é um profissional que se adapta à falta de insumos, é um profissional que trabalha muitas vezes jornada de plantão atrás de jornada de plantão. E aí, desse ponto de vista, quais são as percepções que a gente consegue formar em termos de jornada de trabalho, salário, se é um trabalho que é fácil ou é difícil, se é um trabalho que é bem remunerado ou mal remunerado, que tipo de concepção a gente tem a partir desse vídeo? Então, professor, assim, de experiência própria, trabalhando no Hospital de Servidores, a gente tinha, né, porque eu não trabalho mais na área. Você vem num técnico de enfermagem com um monte de... uma bagagem, assim, técnica. Eu vim de um ensinamento de não fazer a dor no paciente, toda aquela atenção. Quando você chega lá, não tem luva, não tem gaze,
não tem nada. E na porta, não no científico do enfermeiro em si. Aí você chega lá, não tem nada, você tem que se virar. E o técnico de enfermagem, ele tem que se virar em todas as hipóteses. Ele tem que promover a saúde do paciente, do cliente, ele tem que promover a estabilidade num todo, no cuidado. Beleza, obrigado aí pela tua contribuição, Romualdo. Muito, muito interessante esse ponto, porque aí a gente parte de uma ideia que o profissional de enfermagem, a gente vai chegar no enfermeiro especificamente, tá? Mas que o profissional de enfermagem, de uma forma geral, ele é um profissional que tem que ser criativo. E partindo ainda desse princípio, que outros pontos ele traz no vídeo? Vamos lá, mais alguém quer contribuir? É a questão das gambiarras. Questão da? Das gambiarras de enfermagem. Falam muito disso, professor. Questão das A gente dá gambiarras. O jeitinho para É, tudo. tem medicamentos que são fotossensíveis. Aí certos enfermeiros falam que pegam uma sacola preta que não passa a luz, coloca por cima da areia do soro, né? Para não acontecer isso. E tem outros quebra-galho que faz porque se preocupando com a saúde do paciente. Não pode o paciente ficar sem a medicação, sem ser cuidado, entendeu? E fala sobre o Falta Grey's muito Anatomy, disso. né? Que, enfim, o Grey's Anatomy, na realidade, é uma ilusão do que é a realidade, não é? Assim, na minha percepção, nem tudo é a mesma coisa. Muitos veem, assim, eu gosto da... Ele se referiu um programa, a série da Netflix. Eu gosto da série, só que tem coisas ali que é fora da realidade, né? E quem não... Mas é porque eu acho que o Grey's Anatomy, ele é mais voltado para os médicos, não para os enfermeiros. A maioria dos episódios de Grey's Anatomy não são falados entre o enfermeiro. Teve uma vez um episódio que eu lembro... Entendi. Teve um episódio que eu lembro que os médicos um dos médicos estavam tratando muito mal os enfermeiros, e aí os enfermeiros não estavam fazendo nada do que esse médico estava pedindo. Pode ser que isso aconteça, eu estou perguntando para os alunos que trabalham na área, porque eu nunca trabalhei nessa área, então, tipo, pode ser que isso aconteça? Não, sim, estou falando do ponto de vista dele. Não. Você Anatomy. aprende... Desculpa estar interrompendo. Você não tem garrote para poder fazer. Você pega uma luz, dá um nó e vai funcionar uma veia. Uma luva, isso aí. Beleza, então vamos lá. Partindo desse princípio aqui, então, que a gente construiu. Então, a gente sabe que é uma profissão que enfrenta diversas dificuldades, que é uma profissão que em diversos momentos você tem falta de insumo, que em diversos momentos a gente tem N outros problemas. Obviamente, quando ele coloca a questão do Grey's Anatomy, a série em si, como toda a série, ela tem uma visão romântica da coisa. Isso. Ela tem que vender. Então, não, bem isso, professor, porque a realidade é muito complicada. Com não é certeza. bem É isso que eu não. quero dizer. Então, ela é bem diferente. A série vai trazer uma visão romântica, vai trazer as coisas boas, vai trazer Isso que eu estou tentando relacionamentos. dizer. Perfeito. Até aí, beleza. Agora, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. Esse é um vídeo que qualquer pessoa que coloque que tem acesso ao Facebook vai conseguir ver. Esse é um vídeo que a pessoa que tem um telefone na mão ele vai conseguir ver. E muitas das vezes, a partir desses vídeos, dessas influências, que nós formamos a nossa percepção. A academia ela serve a vocês no seguinte sentido, de construir um novo pensamento sobre, de fato, o que Florence, por exemplo, idealizou para a enfermagem. Porque, senão, de fato, se a gente permear esse pensamento de que a gente tem que ser criativo, que a gente tem que construir as gambiarras, a gente não vai sair da mesmice, a gente vai ficar nisso aí. Então, a proposta vamos ver o que a gente tem hoje. Então, a visão que vocês têm é essa, e de fácil acesso é essa. Tá? Uma outra visão que vocês têm de fácil acesso, por exemplo, é o Google. Quem nunca aqui usou o Google? Então, se eu colocar aqui para vocês o Google, tá? Por exemplo, o que diz o Wikipédia para a gente? Diz o seguinte, diz que a enfermagem é uma ciência cujo objetivo é a implantação do tratamento de doenças e cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou comunidade, de forma integral e holística. No Brasil, a profissão é exercida por auxiliares de enfermagens, técnicos e por enfermeiros, profissionais com formação e funções distintas,
dentro de uma mesma área. Isso aqui, pessoal, é uma definição popular. É uma definição que, se você coloca no Google, tá? É uma das primeiras definições de enfermagem que vão aparecer. Tá? Quando a gente joga, por exemplo, aqui no Google, enfermeiro, aí vem lá, o enfermeiro trabalha em hospitais, clínicas e empresas, ou até mesmo fazendo atendimentos em domicílio. Sua atuação se baseia na supervisão de técnicos e auxiliares de enfermagem, na preparação de instrumentos e na assistência ao paciente. Pessoal, por que eu estou mostrando isso para vocês? Isso aqui, se vocês digitarem no Google, é o que vai aparecer para vocês. Tá? Então, esse é o nosso ponto de partida, e o ponto de partida da totalidade da população que não conhece ali os serviços de saúde. Então, quando ela vai se informar sobre o profissional enfermeiro, tá? Ela vai ter essas respostas. Tá? Agora, vocês, enquanto futuros profissionais a serem formados, saírem como enfermeiros e enfermeiros, qual é a percepção que vocês vão construir a partir desse momento? É a percepção científica, aquilo que propôs Florence Nightingale para a enfermagem moderna. Tá? Por quê? Porque é diferente disso aqui. É diferente. Tem a visão bem-humorada, tem a visão simplista, tem a visão básica. Agora, tem a visão real do que é a profissão, ou do que era para ser a profissão. A gente não pode se limitar somente às questões aqui. Então, professor, a gente tem toda uma base, como técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, a gente tem toda uma técnica, todo um estudo, chega na hora na profissão, por conta, não o SUS, não o sistema é maravilhoso, vem com toda a bagagem de Nightingale, vem com tudo. Mas chega na hora, na ponta, não é isso que acontece. É isso que é o problema. Beleza. Agora a gente vai entender por que não é isso que acontece. Por que a enfermagem, por exemplo, da Inglaterra, que é uma enfermagem referência, consegue ser diferente da enfermagem que muitas vezes a gente consegue executar aqui em um determinado hospital? Por que a enfermagem na Rede Star, por exemplo... No Brasil... Não, e eu estou falando do Sírio-Libanês, estou falando do Albert Einstein, estou falando do Copstar, estou falando do Copador. Por que a enfermagem feita nesses lugares, muitas vezes, ela difere desses lugares de ponta que a gente passa? Também já passei por instituições do Estado, trabalhei muitos anos no Estado, eu entendo o que você está falando. Agora, por quê? O que difere? Por que um determinado profissional consegue fazer diagnóstico de enfermagem, avaliação de enfermagem, consegue fazer prescrição de enfermagem local e o outro não consegue de jeito nenhum? Não, o senhor está falando no lado do científico, se realmente isso tem muita ênfase. Não estou querendo questionar isso. Eu estou falando assim, a base da gente, que é a ponta da enfermagem, cuidados de enfermagem. Eu estou querendo entender, porque puxar todo o leque dos nossos ensinos e tal, chega na hora, eu vou para a Quinta Dó e eu posso passar uma vez um algodão para fazer asepsia, porque é contado. Beleza. Porque ali é pago. Tá, tudo bem. Albert Schweitzer, nunca trabalhei lá, mas o cuidado de enfermagem lá é intensivo, tudo bem. Mas só que para o SUS não é isso. Perfeito. Tá? A condição dos locais, elas são independentes da nossa vontade. A única coisa que a gente pode mudar aqui é justamente a nossa percepção do que é enfermagem. E aí, muitos profissionais vão dizer, com esse tipo de enfermagem eu não faço, e outro tipo de enfermagem eu faço. Muitos profissionais, muitos de vocês, vão se colocar em plantões que não tem nada a ver com enfermagem, tem a ver com execução de tarefas, repetição de prescrição, trabalhos mecânicos, e muitos de vocês também vão ter postura de falar, não, isso aqui é a enfermagem que eu proponho. E qual é a enfermagem que a gente deve propor? É a enfermagem idealizada, tá? Lá por Florence Nightingale, que é a enfermagem que tem conhecimento científico. Então é isso. E como que eu sei, como que eu consigo entender o que é essa enfermagem? Tá? A proposta de vocês hoje é como que eu consigo chegar ao que é essa enfermagem científica? Quem deu essa definição? Quem inventou? Então, ela parte, tá? Assim como da filosofia, lá dos filósofos socráticos,
tá, pós-socráticos começaram a pensar em diversos fenômenos da natureza, e aí surgiram algumas ciências como a matemática, a física, a biologia posteriormente. Então, a enfermagem hoje ela é vista como uma ciência em vias de se fazer. Ora, se nós estamos nos propondo, enquanto enfermeiros, a exercer uma ciência, a gente tem que entender quais são os princípios dessa ciência. Eu não posso jogar uma pedra para o alto, ela cair, e eu falar que foi mágica. Não, isso é explicado pela física. A mesma coisa é, quando eu for realizar um cuidado, tá? Ele tem que ser ciência, os fundamentos têm que ser os mesmos em qualquer lugar. Se eu vou ter material para fazer, se eu não vou ter material para fazer, é uma outra questão. Tá? Aí é uma questão política, social, de empregabilidade, da necessidade do indivíduo, são várias outras questões. Mas agora, a mente do indivíduo, tá? A enfermagem que ele idealiza, ela tem que passar por um método científico. E aí, qual é uma das primeiras definições? É através dos artigos dos pensadores, tá? Que são considerados pensadores da enfermagem, que a gente vai começar a trazer essas definições. Então, por exemplo, a primeira que eu vou colocar para vocês é uma teórica de enfermagem chamada Wanda Guiar da Horta. E ela traz um conceito de enfermagem que ele é muito mais profundo desses que a gente viu até agora. Então, mostrando para vocês o que é, colocando aqui, ela diz o seguinte, aqui está um trecho de uma definição de Wanda Guiar da Horta, que ela diz que definir enfermagem não é tarefa fácil. Encontramos na literatura técnica muitas definições que, quando enunciadas, satisfizeram plenamente as necessidades e conhecimentos da época. Entretanto, à medida que a sociedade evolui e novas profissões surgem, inserindo-se e integrando-se em novo contexto social, os conceitos definem-se, modificam-se e tornam-se mais complexos. Tá? Então, a enfermagem lá idealizada por Florence, a enfermagem idealizada como enfermagem moderna, ela evolui. Tá? Então, hoje, se a gente se propõe a ser ciência, o que é o cuidar? O que é fazer, de fato, a ciência da enfermagem? Então, ela traz a definição de Florence, que é a arte da enfermagem é a mais bela das artes. E, considerada como tal, requer pelo menos tão delicado aprendizado quanto a pintura ou escultura, pois não que pode haver comparação em um trabalho de quem se aplica à tela morta ou ao mármore frio, como de quem se consagra ao corpo vivo. Então, basicamente, ela está dizendo o seguinte, que é algo tão complexo, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela fala muito do belo. Hoje, tá? A enfermagem moderna ela exige mais questões práticas, mais metodologia. Então, quando a gente vai buscar esses referenciais, a gente começa a entender um pouco melhor o que ela foi idealizada, tá? E o que hoje nós estamos nesse patamar de ciências em vias de se fazer. Tá? A ideia aqui, pessoal, é o seguinte, nós saímos de uma definição que as pessoas conhecem, de Wikipédia, de vídeos engraçados, de definição do Google, para começar a entrar no mundo científico de verdade. Então, primeira coisa, eu tenho que saber as bases da enfermagem, saber quem foi Florence, saber o que ela pesquisava, saber qual era a proposta dela. E aí, entendendo todas as dificuldades e necessidades da profissão de hoje, pensar como a enfermagem deve se fazer de fato para ser considerada uma ciência. Certamente, quando a gente encontra a realidade que o Romualdo citou e que de fato acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, no Norte, a gente não consegue, muitas vezes, colocar essa ciência em prática. Às vezes a gente só apaga incêndio, tá? Mas é preciso que, de fato, o enfermeiro... Oi. Eu acho que você está querendo falar, não sei, mas é assim, que mesmo que a gente encontre essas dificuldades, a importância desse conhecimento científico e teórico, né? Porque mesmo com as dificuldades que a sociedade, que o hospital, que o local apresente, não é só por criatividade, você ter um pensamento, né? Uma cabeça pensante
para resolver uma questão inesperada em cima da hora, mas não assim de supetão, baseada em algum conhecimento teórico, algum conhecimento científico, né? Que pode se apresentar uma situação inesperada, que você tendo aquele conhecimento, você vai saber como agir. É mais ou menos isso? Perfeitamente, Natália. A ideia é que a gente... Ai, professor, pegando só o gancho da Natália, o SUS funciona, o problema não é a política, porque a gente trabalha, a gente fica lá 24/24, o SUS, ele funciona, o Sistema Único de Saúde funciona, mas os insumos, a valorização do profissional da saúde dentro da saúde não é essa a realidade. E desculpa se eu estou desmerecendo ou se eu estou falando que não é isso, não é isso. Não, de forma nenhuma, tá, Romualdo? Aqui, até porque a gente não está entrando na questão aqui da... A gente vai falar ao longo da disciplina dessas questões de valorização, de reconhecimento profissional. A proposta de hoje é a gente entender, muito pelo que a Natália falou nesse caminho. Apesar dos pesares, a proposta é que quando se formando em enfermeiros e enfermeiras, o conhecimento científico sempre esteja aliado àquilo que vocês fizerem. Independente se eu tenho um pacote de gás ou 10. É óbvio que, de acordo com as limitações, eu tenho que empregar conhecimento científico. Tá? Senão, eu viro reprodutor de técnicas. E o objetivo não é esse. Não, isso, professor, desculpa, é isso aí. Não, desculpa, não precisa se desculpar. A proposta a gente é de ir conversando e debatendo até a gente chegar na proposta da disciplina, que é justamente trazer essas dificuldades, a gente vai trazer toda essa questão de desvalorização, de sucateamento, do não reconhecimento, a gente vai trazer isso ao longo da disciplina. Mas, exatamente, aliar esse conhecimento científico com o que vocês fizerem, nas condições que vocês tiverem. Mas lembrar que sempre tem que estar aliado um conhecimento científico. E onde eu busco esse conhecimento científico? Quais são as bases que vão me dar alicerce para poder executar uma ação que tem um respaldo científico? A gente está falando tanto em ciência hoje, na pandemia, né? A gente tem falado tanto, usa cloroquina ou não usa cloroquina, ivermectina ou não usa ivermectina, usa azitromicina ou não usa azitromicina. E a gente fala, mas tem respaldo científico ou não tem respaldo científico? Que discussão toda é essa? É entender de onde vem isso. Para que senão a gente se torna manipulado. Facilmente manipulável também. Se a gente não sabe de onde vem e quais fins que servem, a gente vai se tornar muito facilmente manipulável. Então, conhecer essas bases fará de vocês a proposta dessa disciplina, se tornarem pessoas cada vez mais críticas. E a ideia é que vocês critiquem, pensem, discordem, tá? Para que nós possamos chegar ao pensamento comum. E aí, como a gente faz isso? É a proposta que eu tenho para vocês no primeiro trabalho. Tá? Então, como que vocês vão construir? Vou mostrar a partir de agora, pessoal, a busca, tá, na literatura que a gente chama de literatura cinzenta. Tá? Alguém já ouviu falar na literatura cinzenta? Não. Não, eu não. Também não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fugir... a literatura cinzenta é um repositório de artigos, onde ficam diversos artigos, teses, monografias, e que muitas vezes não são publicadas. Tá? Elas não são publicadas em revistas científicas. Então, logo, elas não são submetidas a um processo de avaliação, um processo editorial. Tá? Eu gostaria que vocês, nesse primeiro trabalho, vocês utilizassem a literatura cinzenta para fundamentar aquilo que vocês estão falando. Ou seja, eu vou defender que a enfermagem ela não é reconhecida pela sociedade. Tá? Então, um dos temas que vocês vão trabalhar são aspectos sociológicos relacionados à enfermagem, que trata da visão da sociedade sobre a enfermagem. E aí vocês vão fundamentar, tá, de uma forma crítica,
buscando algum artigo, alguma literatura que dê respaldo para aquilo que vocês falem, tá? Porque no campo científico, as opiniões, tá? Elas são bem-vindas, mas elas não têm peso. Elas precisam de evidência, elas precisam ser testadas, elas precisam ser validadas. Então, elas precisam trazer um método. Então, a proposta para esse primeiro trabalho é que vocês façam isso. Defendam a visão de vocês sobre os temas que eu vou propor, mas baseados no que vocês encontrarem no mundo científico nessa literatura cinzenta. Tá? Além da literatura cinzenta, nós temos as bases de dados convencionais que passam, e as revistas científicas, que passam, sim, por processo editorial, passam por avaliação, por mais de 2, 3 avaliadores, e aí são publicadas ou não são publicadas, são descartadas. Mas, nesse momento, por ser até mais simples, a proposta é que vocês vão pegar o tema, tá? E vão fazer essa busca. O trabalho eu vou deixar para vocês hoje ainda o modelo, que vocês vão seguir de introdução, falar de metodologia, como é que foi feito, e falar do tema e discutir esse tema, mas sempre baseado naquilo que vocês encontraram. Beleza? Até aqui tá ok? Beleza, professor. A gente vai escolher qual é o arquivo, qual é o artigo, no caso. Vocês vão escolher o artigo. Vocês vão fazer exatamente o que eu vou mostrar agora, o que eu quero que vocês façam. Tá? Então, ó, seguinte. Olha para cá, para a tela. Todo mundo está vendo o Google? Sim. Já usaram? Alguém não conhece essa página? Eu não conheço isso aí, não. Tá, beleza. Vou fingir que eu acredito. Então, ó, botou lá Google, tá? Vocês vão escrever aqui, ó. Vão escrever o seguinte, ó. Acadêmico. Pum. Enter. A primeira opção, Google Acadêmico. Cadê o professor? O Google Scholar, tá? Estão vendo aqui, pessoal? Tô sim, professor. Não, o meu não está aparecendo. Cadê Sim. o professor? Sim. Estão vendo aqui? Tá. Google Acadêmico é uma modalidade de busca do Google, tá? Que faz parte, que tem diversos artigos que estão na literatura cinzenta. Então, vocês vão clicar aqui. E aí, ó, vai abrir isso aqui, ó. Essa barra de busca aqui. Nesta barra de busca, vocês vão colocar as palavras relacionadas aos temas que vocês vão procurar. Então, ó, tem um tema lá, são aspectos sociais da enfermagem, sociológico. Então, bota aqui, ó, aspectos sociológicos e enfermagem. Difícil até aí? Não. Beleza. Por enquanto, Vamos não. dar o Enter lá, ó. Enter. Pessoal, no Google Acadêmico só aparecem artigos, ok? Então, aqui, ó, a lista de artigos de acordo com aspectos sociológicos em enfermagem. Aí, ó, apareceu o primeiro artigo. Características gerais da enfermagem e o perfil sociodemográfico. A enfermagem enquanto disciplina. Aqui do lado, ó, aparece a fonte de onde é esse artigo. É do COFEM, do Cielo, COFEM. Do lado esquerdo, tem aqui, ó, as ferramentas de filtro. Então, eu quero só artigos desde 2016, ou desde 2019, ou só que tenham sido publicados em 2020. E aí, ó, eu quero, por exemplo, defender o que é a enfermagem do século XXI. Então, opa, tem um artigo aqui que fala disso. Então, cliquei, tá? Então, esse é um artigo científico. Então, se eu quiser colocar uma opinião, tá, embasada cientificamente sobre enfermagem no século XXI, este é um artigo que poderia me ajudar a construir um pensamento. Então, vem aqui, ó, o resumo do artigo, tá? E aqui, ó, tem ele completo. Então, coloco aqui.
E ela vem, ó, uma definição de profissão. Então, pensar sistemas, parará, pererê, pão duro. Vai falando tudo isso, defendendo a tese dela. Uma dica para vocês. Para eu saber se esse artigo tem a ver com o que eu proponho, se tem a ver com o que eu estou pensando, se é um artigo que me interessa para o meu trabalho, eu leio o resumo. O presente artigo apresenta uma análise sociológica da profissão enfermagem, enfocando as especificidades da profissão a partir dos elementos constitutivos de uma profissão, segundo o construto teórico da sociologia das profissões. Beleza? Ah, então eu estou falando de aspectos sociológicos, estou falando. Tem a ver? Tem. Então eu vou ler isso aqui, tá? E quando eu for defender quais são os aspectos sociais da enfermagem, isso aqui vai me ajudar a defender, a formar opinião. Tá dando para entender? Sim. Sim. Tá sim. Mais ou menos. Professor, tem como repetir essa parte, por favor? Beleza. Então, ó, uma forma de ajudar vocês a saber se esse artigo me ajuda a construir, tá? Botar os bloquinhos do pensamento lá e fazer meu muro do pensamento com isso aqui. Eu vou ler o resumo. Se o resumo está de acordo com o que eu queria, eu quero falar de aspectos sociais na enfermagem. O resumo está falando de aspectos sociais da enfermagem. Então, opa, esse aqui me ajuda. Beleza? Seja para eu formar a minha opinião, seja para eu desconstruir a minha opinião e pensar que o mundo científico pensa de forma diferente de mim, tá? Por quê? O que vale para o meio científico é o que está escrito, é o que foi publicado, é o que está aqui. Beleza? Sim, obrigada. Aí, ó, por exemplo, aqui, ó. Aí, tem lá o tópico especificidade da profissão enfermagem. Aí eu vou ler o seguinte parágrafo, tá? A profissão de enfermagem, como a medicina, fazem parte das profissões essenciais a qualquer sistema de saúde que pressupõe atendimento de qualidade e alicerçado em um processo de trabalho moderno e tecnicamente acessível em sociedades desenvolvidas. Tá? Então, para aí. Eu queria defender que a enfermagem ela é essencial para o sistema de saúde moderno. Aí eu achei esse artigo aqui, ó. A profissão de enfermagem, como a medicina, fazem parte das profissões essenciais a qualquer sistema de saúde que pressupõe atendimento de qualidade e alicerçado em um processo de trabalho moderno e tecnicamente aceitável em sociedades desenvolvidas. Isso está falando exatamente o que eu penso. Como que eu vou passar isso para o papel, para o trabalho de vocês? Tá? Sabe-se, então, que a profissão enfermagem é reconhecidamente necessária à qualidade da assistência para um sistema de saúde em sociedades desenvolvidas. Eu falei a mesma coisa que ela está falando, só que eu não copiei. Tá? Eu me inspirei no que eu vi aqui, reflete o meu pensamento e eu vou colocar. Só que eu vou referenciar isso que eu estou falando. Então, minha referência, quem é minha referência? Minha referência é essa pessoa aqui, ó, Maria Helena Machado, publicado na Revista Brasileira de Enfermagem, versão 52, número 4, página 589 a 595, publicado em 1999. Deu para entender qual é a proposta de construção de texto? Se não deu, pessoal, só falar que eu repito de novo, de um outro jeito, de uma outra forma, até vocês entenderem. Então pode repetir, por favor, pessoal, porque eu já fiquei perdida. Tá. Esse texto é um resumo, é uma resenha, é assim, o que eu entendi com as minhas palavras sobre o artigo. Tá, beleza. Esse trabalho que... Então, vamos voltar do trabalho. O trabalho que eu estou propondo a vocês, vocês vão pegar um tema, tá? E vão fazer uma análise científica sobre este tema, ok? Como é fazer uma análise científica? É quase que uma revisão muito próximo de uma revisão que vocês vão fazer, ok?
Então, vocês vão pegar o que tem sobre aquele aspecto. Um dos temas, aspectos políticos. Outros temas, aspectos sociais. Então, vocês vão pegar o tema ali. Outro tema, aspectos históricos. Então, vocês vão colocar no Google Acadêmico, tá? O tema... Não é isso aqui, não. Vou pegar o tema de vocês e vou colocar aqui no Google Acadêmico. Tá? Coloquei aqui o meu tema relacionado à enfermagem. Aí vai vir uma penca de artigos, tá? Tudo falando sobre o que eu procurei aqui relacionado à enfermagem. Se é aspectos históricos da enfermagem, se são aspectos sociológicos. Pode falar, Tuane. A gente que vai escolher o tema, é isso? Não, eu vou dar o tema para vocês. Ah, tá. Entendi. Se eu falar que a gente ia ver se A escolher gente vai escolher o artigo, no caso, dentro daquele tema que o senhor vai dar. Isso. Isso. Então, ó, Tuane, você está no grupo... Agora que... Tá, você está no grupo 2. O grupo 2 vai falar sobre aspectos históricos da enfermagem, e aí você vai desenvolver isso aí, tá bom? Aí eu vou escolher esse, eu venho aqui, escolho qual eu quero te fazer. Ah, tá. Aí eu venho aqui, ó, aspectos históricos. Eu estou colocando aspectos, mas pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser história da enfermagem, e aí vocês vão definir. Históricos, aspectos históricos e enfermagem. Eu vou dar um Enter. Olha quanta coisa apareceu só de, ó, método da pesquisa histórica na enfermagem, aspectos históricos. Aí vocês vão ler, tá, isso aqui, e vão construir um texto de acordo com o entendimento que vocês têm desses artigos. Ok? Isso é um resumo, professor? Mas assim, a construção desse texto segue qual linha? É um texto com as minhas palavras, é uma resenha, tem que ter aquele negócio de norma da BNT, é tipo uma redação? Então, ela é uma revisão. Ele vai ser um texto de revisão. Gente, Peraí, não. Então, ó, vocês vão ler, tá? Vocês vão ler o que tem aqui. Não precisa, vocês não vão ler 100, 200 artigos. Vocês vão elencar aqui 10 artigos que falem sobre o assunto que vocês estão relacionados no grupo, tá? Vocês vão pegar esses 10 artigos, vão ler esses 10 artigos, vão tirar uma conclusão desses 10 artigos e vocês vão reproduzir isso no texto. Só que a cada momento que vocês forem escrevendo com a palavra de vocês, vocês vão se embasar nos artigos. Então, a enfermagem é importante por causa disso, segundo fulano de tal. E aí vai fazer referência ao artigo que você achou. Foi? Tá, então, assim, um parágrafo sobre um artigo tal, aí eu faço a referência àquele artigo. Isso. Eu não vou usar um artigo só, vou usar mais de um, do que eu achar mais importante, vou destacando, vou fazendo tipo um rascunho no meu caderno, para depois, quando eu for digitar para o senhor, eu poder botar assim uma referência de 10 artigos mesmo? Precisa ser 10 pessoas. Normalmente uma revisão são até mais, né? Mas são 10. Lembra que vocês não estão sozinhos, vocês estão em grupos. Então, professor, professor, do tipo que o professor de português agora falou. A maneira que tem que ser feita academicamente, não é isso? Exatamente. Ele acabou de dar essa aula. Ele acabou... Não tem nem meia hora que ele acabou de dar essa aula. Tem que ser na terceira pessoa, no singular? Tem que ser na terceira pessoa, tá? Não pode sair eu acho, eu penso, não. Tá? Então, por quê? Professor, então, por exemplo, se for... Desculpa. Pode falar. Se vão ser 10 artigos e nosso grupo tem 10, poderia cada um falar de um artigo? Olha, não é para... A ideia não é que cada um fale de um artigo. É que eu, por exemplo, estou falando de histórias de enfermagem. Então, eu vou ler pegar 10 artigos que retratem a história da enfermagem, vou fazer uma revisão do que eles falam e vou escrever. Se eles estão dizendo que a enfermagem foi construída a partir de uma banana, ou se a enfermagem foi construída, foi fundamentada por conta dos índios. Então, eu vou referenciar o que esses artigos trazem. Eu vou trazer um contexto geral. Se cada um fizer uma parte, pode ser que seja uma colcha de retalhos que não fique legal. Então, a ideia é que todos leiam os 10 artigos e construam uma revisão daqueles 10 artigos. Vocês vão elencar... Professor, Oi, pode falar.
Eu estou com dificuldade de entender a estrutura que tem que montar esse texto. Como é que funciona? Ele tem que ter uma introdução e a cada parágrafo que eu for definindo eu tenho que botar a referência, não é isso? Isso, então eu vou dar a estrutura para vocês. Basicamente, uma estrutura muito, muito básica. Vai ter uma introdução para falar sobre o que vocês vão falar. O 2, que é a metodologia, que é como vocês chegaram naquele texto, tá? Então, por exemplo, um exemplo de metodologia é o seguinte: foram selecionados 10 artigos desde 2015 que falassem sobre a história de enfermagem, disponível na literatura cinzenta, através do Google Acadêmico. Os artigos foram esses. No período de 28 de setembro a 28 de outubro. A metodologia é isso, é como foi feito aquele trabalho. Depois da metodologia, vem o desenvolvimento e a discussão. Então, entende-se atualmente que a história da enfermagem tem uma forte influência de Florence Nightingale, baseado na enfermagem moderna, segundo fulano. E aí vai construindo o texto. E segundo fulano, fulano contribui para esse assunto, fulano, que coloca que a enfermagem de Florence foi fundamental para a enfermagem vivida hoje, parará, pererê, pão duro. Segundo fulano de tal, sabe-se que a enfermagem, então, tem uma perspectiva de ciências vias de fazer. Está dando para entender? Professor, pode trazer... posso trazer, vamos pôr assim, teorias opostas sobre o mesmo assunto ou tem que trazer tudo falando a mesma coisa? Então, o que vocês vão escrever como revisão vai ser a partir do que vocês encontrarem. Então, por exemplo, se aqui, digamos que eu selecionei esses 10 aqui. Esses 10 têm super a ver com o que eu estou procurando. Selecionei 10 daqui. De acordo com o que eu ler desses 10 artigos, eu vou colocar. Vou colocar a minha opinião referenciando, tá? Junto com cada um desses textos. Tá? E no final eu vou trazer uma conclusão, tá? Sobre qual é a perspectiva histórica, então, da enfermagem. Não é um texto, olha, preste atenção, não é um texto de opinião pura e simples. É um texto científico, é um texto de revisão. O que é uma revisão? Revisão, você pega tudo que tem disponível, lê, e depois escreve um texto sobre aquilo ali. Por quê? Porque as próximas pessoas, em vez de ler aqueles 10 textos, vão ler o seu. E aí vão entender o que se trata daquilo. Professor? Oi. Oi, Sandra falando. Na construção desse texto, ele vai ser feito como uma resenha? Ele vai ser feito no modelo de revisão científica. A resenha ela é baseada em algo que você leu, mas o formato pode ser na terceira pessoa, tá? Sabe-se, entende-se, é possível inferir que isso aí vocês podem fazer, tá? Um ótimo modelo para vocês seguirem, pessoal, são os artigos científicos que vocês vão achar. Então, por exemplo, aqui, vou colocar um artigo, qualquer artigo. Prestem atenção como estão construídos. Introdução, a construção da imagem de enfermagem, blá, blá, blá. Isso aqui foi uma pessoa que escreveu. Mas como é que ele está referenciando? Aqui, isso aqui é o método de Vancouver para referência. Quem é o 1? Está aqui, segundo Barker, Edna, formação do enfermeiro, olhar lá. Então, ele tá explicando o que são as coisas, mas baseado naquilo que ele leu. Então, vejam que todo parágrafo ele tem uma referência. Fez um parágrafo, mas está referenciado naquilo que ele achou. Fez outro parágrafo, isso aqui está nos artigos 2 e 3 da minha referência. Fez outro parágrafo que está no artigo 4 da minha referência. A metodologia, este tudo foi desenvolvido através de uma pesquisa qualitativa. O de vocês não precisa ser tão específico com as ferramentas científicas, até porque nesse momento não foram apresentadas. Eu só quero que vocês descrevam como foi o processo, tá? Então, vem sempre a introdução, a metodologia, os resultados, tá? Com a discussão, tá? E aí depois a discussão e as considerações finais. Lembra que nas considerações finais a gente não conclui nada. Em ciência, dificilmente a gente conclui alguma coisa,
Tem gente que estuda 20 anos, 30 anos a mesma coisa e não conclui nada. Então, não vai ser a gente, em uma revisão... Faculdade de enfermagem é muito difícil, professor. Não Mudar, é hein? brincadeira, não. Então, aqui, ó, a gente não conclui. A gente, ó, acredita-se que na importância dessa pesquisa, tá? Em virtude da relevância desse estudo. Então, a gente não diz, ó, conclui-se que. Não está concluindo nada, vocês não vão concluir nada. Eu quero que vocês peguem o que tem na literatura, façam uma revisão que é uma leitura, e coloquem isso no papel, nesse formato. Está clareando? Professor, pode explicar o que seria essa discussão e esse último pedacinho, não lembro, conclusão final, alguma coisa assim? Considerações finais. Então, ó, introdução vocês apresentam sobre o que vocês vão falar. Metodologias, vocês explicam o processo que vocês fizeram para chegar naqueles artigos, ou para chegar naquele conteúdo ali. Tá? Tanto nos resultados ou na discussão, vocês coloquem a opinião de vocês, propriamente dita, sobre o que vocês leram, mas baseado em outros artigos. Tá? E nas considerações finais, é um apanhado geral, quase que uma percepção global sobre o que vocês encontraram. Ficou claro? Quantas páginas, professor? Vocês vão fazer de 3 a 5 páginas escritas, tá? Não estou contando aí capa, contracapa, nada disso. 3 a 5 páginas escritas. Laudas, né? Pode ser. Vai precisar de capa, professor? Capa, eu vou mandar um modelo para vocês. Só para ficar claro, qual é a data para entregar isso? Eu vou colocar no trabalho, porque é até a primeira semana de prova, que, se eu não me engano, está prevista para o próximo mês. Deixa eu pegar aqui, ó. Onde é que é? Aí, no caso, a gente vai só te entregar. Vai entregar ou vai ter que apresentar? Então, vocês vão entregar e apresentar, ok? É uma pessoa de cada grupo que vai anexar, no caso? Isso, tá? Porque no sistema do AVA, eu relaciono o grupo, tá? E dali, vocês... uma pessoa anexa e serve para o grupo inteiro. Professor, Oi. a apresentação, a gente tem que montar um slide em PowerPoint para poder apresentar? Sim, mas olha só, a apresentação ela vai ser ao longo do período. A entrega do trabalho não, ela tem data marcada. A entrega do trabalho, estou abrindo aqui o cronograma para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, a entrega do trabalho vai ser até o dia 26/10. Então, vocês têm um mês aí para vocês fazerem esse trabalho. Tá? Para tirar dúvida nas aulas, vocês sempre vou reservar um tempo para poder tirar dúvida sobre o trabalho. Então, orientações. Primeiro, é um trabalho em grupo, ok? A enfermagem é uma profissão que trabalha com outras profissões e trabalha em grupo. Então, isso também faz parte da avaliação do relacionamento entre vocês. Segundo ponto, não deixem para fazer em cima da hora, porque é trabalhoso, tá? Tem que fazer pesquisa, e é um trabalho que eu copio trechos dos textos de vocês e coloco para saber se vocês simplesmente não copiaram e colaram do Google, tá? E, infelizmente, muitas pessoas ainda fazem isso. Copia ali o que viu no texto e coloca. E é muito simples, pessoal. Só copiar lá um parágrafo e jogar no Google, ele já te dá o artigo todinho que vocês copiaram. Então, seguinte, se reúnam desde agora, comecem a conversar sobre o trabalho, para vocês terem tempo. Toda a aula eu vou reservar cerca de 10 minutos para tirar dúvidas. Tá? Então, usem esse tempo também para vocês poderem fazer. Qual é a importância disso? Qual é a importância de vocês entenderem por que desse trabalho? A partir de hoje, vocês vão formar opiniões científicas, opiniões embasadas. Vocês não acham mais nada, vocês pensam o quê? E quando a gente pensa fundamentado. Então, vocês hoje vão buscar artigos científicos, vocês vão ser capazes de ver na literatura o que está sendo colocado, o que tem de atual, o que não tem de atual, para poder justamente fundamentar o pensamento de vocês.
e não só ficar baseado no Google ou nos vídeos de YouTube. Então, a proposta é que vocês desenvolvam esse raciocínio crítico e reflexivo sobre as coisas. Beleza? Professor, então esse texto é a metodologia, né? É o texto de metodologia, que você comentou sobre isso, né? Porque o professor de português, hoje na aula, ele falou que esse modelo, metodologia e a resenha o TCC, né? São os trabalhos mais complexos que a gente vai ter. Então, esse é um desses trabalhos, né? Mais complexos. Então, o TCC, esse é um trabalho que vai ajudar vocês, não tem o mesmo peso do TCC, é um trabalho que vocês vão fazer de uma forma muito mais simples, mas que vai ajudar vocês a entenderem a como construir isso lá na frente. A como vocês vão chegar lá. Assim, ele é um trabalho longo, ele é trabalhoso mesmo, né? Então, por isso que ele falou que é um dos mais complexos. Isso. Assim, o modelo, o jeito do trabalho, então é esse, né? É trabalho de texto de como é que é? Metodologia. Isso aí, amiga. Isso aí. Então, assim, é um texto. Esse é um texto inspirado, tá? Não posso dizer que porque se for à risca, não tem condições de vocês fazerem agora. Então, é um texto de revisão, tá? Então, uma revisão de literatura que vocês estão fazendo, ok? Então, essa revisão de literatura é basicamente para vocês entenderem o que tem disponível na literatura e colocarem isso em um texto, na terceira pessoa, com uma linguagem científica, para que comecem a pensar como pensadores de enfermagem, ok? Tá bom, obrigada, professor. Oi. Estaria errado pensar que esse texto seria como se eu fizesse um artigo, que seria a síntese de vários artigos, então eu posso usar um artigo como base? Um modelo de um artigo como base? Pode usar o modelo para poder te ajudar a construir. Tá? Não está errado, não. Pode usar um modelo para poder te ajudando a estruturar, mas lembra que vocês vão ter que selecionar 10 artigos aí para poder compor o seu trabalho de vocês. E, pessoal, vocês são muitos, tá? Dentro do grupo, os 10 têm que fazer isso separadamente e depois resumir aqueles 10 trabalhos? Como vocês vão se organizar para fazer é com vocês. Porque o senhor falou que vai ser anexado apenas um para o grupo, correto? Isso, então é o trabalho do grupo. O grupo vai construir junto isso. Tá? O senhor vai receber só um trabalho, mas todo mundo tem que ler os 10 artigos, no caso. Todo mundo tem que construir junto. E se não escolher um artigo diferente do outro? Vocês são um grupo, vocês têm que conversar, vocês têm que chegar num senso comum. Trabalho de equipe também faz parte da avaliação do trabalho. Professor, aí a gente coloca, cada um vai colocar, somos 10, cada um vai tirar os 10 artigos. Aí, por exemplo, a gente vai colocar no primeiro, 10, cada um vai colocar vai ficar 10 artigos no primeiro, 10 no segundo e assim por diante, ou a gente vai ter que juntar desses 10, fazer um só? Não, vocês vão pegar 10 artigos para lerem, tá? 10 artigos que vocês selecionarem para ser a fundamentação de vocês, e a partir daí vocês vão escrever um trabalho só. Professor, mas sobre um artigo só. Na verdade, a gente vai ler 10, mas aí vai escolher. E vai fazer um resumo desses 10, né? é isso? Professor? Pessoal, seguinte, vou simplificar a proposta do trabalho, tá? Imagina que vocês gostem de Grey's Anatomy, ok? Vocês querem escrever sobre Grey's Anatomy, tá? Vocês vão ver 10 vídeos no YouTube falando sobre Grey's Anatomy. Vocês vão pegar tudo que vocês entenderam desses 10 vídeos falando sobre Grey's Anatomy e vão fazer um único vídeo de vocês. Eu entendi. É isso aí, isso que eu ia falar. Aí a gente vai pegar, né, o que você vai dar, vai juntar, vai fazer tipo um resumão daquilo ali, que nós lemos, daqueles 10 artigos. Aí, sim, eu não entendi exatamente na hora de pesquisar lá. E aí a gente pode fazer esse resumo se baseando lá naquele do Google Escolar, lá, daqueles... E a pesquisa, onde vocês vão achar os artigos para poder selecionar? Onde estão esses 10?
nessa que eu chamei de literatura no Google cinzenta. Escolar, No entendi. Google Escolar. Sim. É lá que a gente vai, né, vai ver a referência, vai pôr, de onde tirou, né? Isso aí. Ok. Professor, e Mas sempre aí a gente tem que falar dos 10. dos artigos com nossas palavras, né, professor? Exatamente. É como, professor, é como se fosse quando a gente fazia antigamente na escola, que a gente lia o livro, o capítulo que cai na prova, e muita gente fazia o seu próprio resumo daquele capítulo inteiro, né? Isso É aí. basicamente isso. Exatamente. A apresentação vai ser de acordo com as aulas, professor? A apresentação. Então, a entrega do trabalho é até 26/10, mas a apresentação eu vou dar as datas para vocês de acordo com os temas. Ah, sim, ok. Beleza? Professor, boa noite. Boa noite. Aí a gente, deixa eu ver se eu só entendi direito. Aí a gente, né, lê os 10 artigos e quando chegar na bibliografia, eu preciso colocar sobre esses 10 artigos, é isso? Isso aí, beleza. Quando chegar lá na referências, você vai citar os 10 artigos que você achou. Entendi. Professor, pode pegar como modelo aquele artigo que o senhor botou para a gente ver agora? Pode. Quando for tirar alguma frase de um artigo, botar entre parênteses no final o número e lá na referência colocar o número certinho? Pode. Eu não vou cobrar de vocês esse tipo de metodologia, né, de referências, seja um Vancouver ou ABNT. Pode ser daquele jeito ou pode ser de outro jeito, tá bom? Tá bem, obrigada. Bom, pessoal, é isso. Já estouramos o nosso tempo um pouquinho além do habitual. Normalmente eu não passo muito de 1 hora, mas foi necessário para isso. Pode parecer um pouco mais complicado, pode parecer um pouco mais confuso no início, mas vocês fazendo, isso vai ficar mais fácil, tá? Usem as aulas para tirarem as dúvidas, usem o modelo e não deixem para fazer na semana da entrega do trabalho, porque senão não fica legal. Então, é uma forma de ajudar vocês a começar a buscar essa literatura científica e começar a entender como se constroem, tá, as definições. Então, essa é a grande proposta desse trabalho. Vocês são muitos, se todos trabalharem, não fica pesado para ninguém, ok? E eu também não estou cobrando no formato ideal, rigoroso, como tem que ser essa publicação oficial. Eu sei que é um momento introdutório, é o primeiro trabalho de vocês, então estou levando tudo isso em consideração. Beleza? Professor, mas assim, tudo que hoje foi muito conteúdo. Muito conteúdo, o senhor informou muitas coisas, vai estar para a gente no AVA. É só isso que eu quero saber, para poder sinalizar cada coisa que o senhor falou. Vou colocar essa aula no AVA. Professor, o tema o senhor vai passar quando para a gente? Quando me passarem os grupos. Quando a representante me passar os grupos pelo WhatsApp, eu devolvo com os temas de cada grupo. Tá bem, obrigada. É isso, pessoal. Boa noite, tá? Eu falei para vocês que ia usar quase todos os neurônios de vocês. Espero que tenham sobrado alguns ainda, tá? Então, recupere esses neurônios para a próxima aula. Essa parte de 10 arquivos já queimou tudo aqui dentro. Queimou nada, vocês têm muitos sobrando aí. Eu estava preocupada com 2 artigos da outra professora, só me fala em 10. Isso, vocês vão ler, tem que ler muito. Eu estou querendo a aula da professora Fátima de psicologia para acalmar, para a gente não desistir, que, nossa, existe tá não. difícil. Vocês são capazes, tá bom? Eu estou aqui para ajudar. Conversem, perguntem, procurem, eu sempre estou aqui disponível para vocês. Vale quanto esse trabalho, professor? Vale a vida de vocês. 10. Daqui para frente. Tá parecendo mesmo que vai valer a nossa vida. Professor, você pode repetir a data, por favor? 26/10. Trabalho. Ok. Pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje. Até a nossa próxima aula. Boa noite, professor. Espero que a próxima seja melhor. Vamos ver. Boa noite, professor. Termina com a música para acalmar os neurônios aí do pessoal.